Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 10 de novembro, sábado da segunda semana do Advento, a igreja celebra Nossa Senhora do Loreto. E nós temos uma casa de missão com esse nome em Manaus, então rezemos hoje também pela nossa casa que carrega o nome de Nossa Senhora e que traz também as graças marianas para esta casa, para esta missão. A nossa regra de vida é o número 389. O chamado de compaixão para com os pobres, o amor transforma. Quantas pessoas foram transformadas pelo amor de Cristo, que um dia veio ferir os seus corações com uma flecha de fogo. Quantas situações humanamente inextricáveis foram transformadas por esta força do amor de Deus, que nenhuma explicação ou conselho humano poderia ter transformado. Isto é possível se nos deixarmos amar, se tocarmos por este amor de Deus, principalmente quando estamos em situações bloqueadas de sofrimento e de grandes pobrezas. Diante do impasse pode haver duas formas de reagir. Pedir a cura, mas às vezes quereríamos que Deus intervisse como mágico, que venha imediatamente transformar a situação, e pedir o amor de Deus que tudo transforma, mas por dentro. O Senhor trabalha bem mais quando nós lhe entregamos os nossos vazios, do que quando lhe pedimos algo a mais. O sofrimento, a angústia e a falta criam no coração do homem este vazio e devemos ajudá-lo a entregá-lo ao Senhor. Vemos os exemplos das duas irmãs, Marta e Maria. Frequentemente sublinhamos as suas diferenças. No entanto, elas testemunham de uma comunhão notável na oração e na intercessão. O seu sofrimento comum, a morte do seu irmão Lázaro, faz com que ambas se confiem ao Senhor numa mesma oração. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A sua oração é um exemplo de uma oração humilde. Elas depositam aos pés de Jesus a situação. Não estão centradas sobre elas mesmas. Veem Jesus, o seu irmão morto. Elas entregam a situação tal qual ela é, num espírito de abandono e de confiança. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e disse-lhes: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A nossa missão junto aos mais pobres começa pela intercessão. Ela é poderosa no coração de Deus quando parte de uma comunhão de 2 ou 3. Em verdade, ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhe será concedido pelo meu Pai que está nos céus. Marta e Maria estão unidas na mesma intercessão e o Senhor realiza o milagre. Entreguemos junto ao Senhor as situações dos pobres que encontramos. O Senhor é fiel, Ele agirá. O amor de Cristo no poder do Espírito Santo nos transforma e transforma as situações que lhe são entregues quando estamos unidos em nome de Jesus. Não se trata de amar os pobres somente de maneira sentimental ou emocional, mas confiar ao Senhor suas situações de miséria. A nossa união numa mesma oração de fé deve também nos levar a agir concretamente, a fim de socorrer o pobre que encontramos, mesmo se não temos os meios humanos ao nosso dispor. Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que se vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. E a primeira leitura hoje que a igreja nos apresenta é a leitura do livro do Eclesiástico 48. Então o profeta Elias surgiu como um fogo, sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir sobre eles a fome e em seu zelo os dizimou. A palavra do Senhor, ele fechou o céu. Por 3 vezes fez descer fogo. Como tu eras glorioso, Elias, em teus prodígios,
Quem pode em seu orgulho igualar-se a ti, que fostes arrebatado no turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos de fogo? Tu que foste designado nas ameaças do furor, para apaziguar a cólera antes do furor, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram no amor. Então a gente vê hoje no livro do Eclesiástico esse poema que vai retratar justamente sobre o caminho que Elias viveu, né? Elias que saiu nesse carro de fogo, e ele vai destrinchar, né, toda a história de Elias, mas eu queria destacar uma única frase dessa primeira leitura. Felizes os que te viram e os que adormeceram no amor. O Senhor que quer nos dar a graça nesse dia de termos os nossos olhos fixos, voltados para o Senhor, termos o nosso olhar nele e colocarmos o nosso coração no coração de Deus, né? Adormecermos o nosso coração em seu coração. E o salmista de hoje, o Salmo 79, Pastor de Israel, dá ouvidos, tu que sentas sobre os querubins resplandece, desperta a tua valentia e vem socorrer-nos. Deus dos exércitos, volta atrás. Olha do céu e vê, visita esta vinha, protege o que tua direita plantou. Esteja tua mão sobre o homem da tua direita, o filho de Adão, que tu confirmastes. Nunca mais nos afastaremos de ti, faze-nos viver e teu nome será invocado. Então, um salmo onde o salmista vem suplicar esse pastoreio, esse cuidado de Deus, o Senhor que é o Deus do exército, que deve olhar e cuidar do seu povo. E é tão bonito porque o salmista vai dizer, o pastor de Israel. Então o Senhor hoje quer ser o teu pastor, Ele quer cuidar da tua vinha, Ele quer ser o pastor da tua vida, Ele que vem como esse valente nos socorrer nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, Ele que protege o seu povo, protege cada um de nós. E o evangelho de hoje, de São Mateus. Os discípulos perguntaram-lhe, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus, certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer da parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Então o evangelho de hoje vai justamente nos falar desse percurso, novamente retrata a situação de Elias, como a primeira leitura. Ele vai fazer analogia entre Elias, que não foi reconhecido, e o Senhor, que também muitas vezes pode passar no meio de nós despercebido, né? Então quantas vezes o Senhor tem passado ao teu lado, tem estado contigo e você não tem percebido, não está atento à presença de Deus, que pode se dar de várias formas, e eu creio que você pode fazer uma leitura em casa. Quais são os momentos que o Senhor se apresenta a mim no meu trabalho, na minha família, na minha vida comunitária, ao lado do meu irmão? E pedir ao Senhor essa graça de reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história, é Ele quem nos conduz. E o santo de hoje, né, a igreja hoje celebra Nossa Senhora do Loreto. A história de Nossa Senhora de Loreto é talvez uma das mais surpreendentes da história do cristianismo. Trata-se de uma devoção ligada à casa de Nossa Senhora, chamada Santa Casa. É a casa de Nazaré onde a Virgem Maria vivia quando o anjo anunciou e ela concebeu do Espírito Santo. É a casa onde Maria disse sim a Deus, onde o Verbo de Deus, Jesus, se fez carne e viveu a sua infância. O surpreendente está no fato de que esta casa desapareceu de Nazaré e apareceu em Tersato, na Dalmácia, em 1291, antes que os muçulmanos chegassem até ela. Depois, ela foi novamente transportada para Recanati, na Itália, em 1294, e depois, no mesmo ano, para Loreto, também na Itália, onde está até hoje. A imagem de Nossa Senhora de Loreto foi esculpida quando a casa ainda se encontrava na Terra Santa. Ela foi encontrada num pequeno nicho, reservada a ela num lugar de destaque na casa. A imagem é toda feita em cedro do Líbano, tendo um manto de pano todo adornado em joias.
Em 1221, um incêndio destruiu a imagem original. Uma outra idêntica foi feita com o mesmo material e abençoada pelo Papa Pio XI em 1922. E a leitura patrística de hoje vai nos falar justamente dos sermões do bem-aventurado Isaac, abade do mosteiro de Estela. Maria e a Igreja. O Filho de Deus é o primogênito dentre muitos irmãos. Sendo filho único por natureza, associou-se a si mesmo pela graça, para serem um só com ele. Com efeito, a quantos o recebem, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Constituído filho do homem, a muitos constituiu filho de Deus. Ele, o Filho único, por seu amor e poder, associou muitos a si. E todos estes, embora sejam muitos, por sua geração segundo a carne, são um só com ele pela regeneração divina. Um só, portanto, é o Cristo total, cabeça e corpo, Filho único do único Deus, nos céus e de uma única mãe na terra. Muitos filhos e um só Filho, pois assim como a cabeça e os membros são um só Filho, assim também Maria e a Igreja são uma só mãe e muitas mães, uma só virgem e muitas virgens. Além disso, cada alma fiel é igualmente a seu modo esposa do Verbo de Deus, mãe de Cristo, filha e irmã, virgem e mãe fecunda. É a própria sabedoria de Deus, o Verbo do Pai, que designa ao mesmo tempo a Igreja em sentido universal, Maria no sentido especial e cada alma fiel em particular. Eis o que diz a Escritura: e habitarei na herança do Senhor. A herança do Senhor é na sua totalidade a Igreja, muito especialmente é Maria, e de modo particular a alma de cada fiel. No tabernáculo, no seio de Maria, o Cristo habitou durante 9 meses. No tabernáculo da fé da Igreja, habitará até o fim do mundo, e no amor da alma fiel, habitará pelos séculos e séculos. Então, nesse dia, peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Loreto, peçamos também essas mesmas graças de habitarmos no coração de Deus, no coração da Virgem Maria, e que ela nos dê todas as graças necessárias. Então, é um dia para pedirmos graças, pedirmos a intercessão, milagres através de Nossa Senhora do Loreto. Que Deus abençoe e tenha um santo dia.